Fala, gurizada! Professor de português, o André Fabian. Tudo certo? Novamente aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo agora é uma resolução de questão, certo? É isso aí. Sabem como é? Enquanto eu me organizo aqui, pega a tua caneta, abre teu editor de texto e te prepara, porque aí vem conteúdo, aí vem matéria. Enquanto eu me organizo aqui, tu te organiza aí, segura a vinheta. Beleza? Cá estamos novamente e aqui eu apresento para vocês o exercício comentado na abertura. É um exercício da banca Fundatec, aplicado agora em 2021, certo? No mês de outubro ou novembro, se eu não me engano, para a Procuradoria-Geral do Estado, para o cargo de Procurador do Estado, um cargo que exige ensino superior, e o exercício da prova de português é o exercício número 20, que acompanha comigo aí na tela do computador, dizia o seguinte: assinale a alternativa que não pode ser convertida numa oração subordinada. Não pode, destaca aí a negativa. Não pode, a palavra que não pode ser convertida numa oração subordinada, então trata da conversão de oração subordinada, razão pela qual vamos dar uma revisada básica no estudo das orações subordinadas, certo? De voz passiva com verbo auxiliar explícito. Então, voz passiva com verbo auxiliar explícito. Ou seja, voz passiva com verbo auxiliar, gurizada. Qual é a voz passiva? É a voz passiva analítica, certo? Verbo auxiliar explícito, prestem bastante atenção nessa ideia do explícito, uma vez que este verbo ele estará implícito na frase em questão, na frase em análise, onde aparecem aí as palavras das alternativas, letra A, B, C, D e E, certo? É isso aí. Então, para tanto, eu trouxe para vocês ali o trecho do texto, percebam ali da linha 9 à linha 16, onde aparecem as palavras das alternativas e, com base nesses trechos, nós analisaremos essas conversões, estando atento à estrutura das orações subordinadas e à estrutura da voz passiva com verbo auxiliar explícito. Num primeiro momento, então, o que foi feito? Deixamos a questão para cima e pegaremos agora aqui os trechos do texto onde aparecem as expressões, ok? Os trechos do texto onde aparecem as expressões. Vejam bem, certo? Que nós temos na letra A, diz ali a palavra dado, linha 10, deixa eu sair da tela, acompanhem somente aqui somente a questão, o texto e as questões e a resolução das alternativas. Então, a letra A diz a palavra dado, linha 10, aqui já marcada para vocês, ok? A palavra dado, devidamente marcada. Ainda na linha 10, a palavra contrariado, também marcada aqui. Também na linha 10, a palavra publicada, aqui é a letra C. Na letra D, a palavra atribuída, linha 12. E na letra E, a palavra creditado, linha 15. Cá está. O que eu fiz, pessoal, num primeiro momento? Eu analisei os trechos em que essas palavras aparecem, saquei aqueles trechos e coloquei aqui embaixo para vocês. Então, é exemplo da palavra dado. Se nós analisarmos ali o trecho em que a palavra dado aparece, ele começa aqui, ó. A despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental, dado a explosões de espírito. E aí está aqui embaixo a expressão, né, o trecho onde aparece a palavra dado a explosões de espírito. Quando contrariado, está aqui embaixo, uma vez que contrariado é a palavra da alternativa B. Numa charge histórica publicada pela revista O Malho, né? Então a letra C é da palavra publicada, aqui aparece também. Então numa charge histórica publicada pela revista O Malho. Lá na linha 12, ó, vejam bem, inicia aqui, ó, na linha 11, onde diz, na legenda, lia-se a frase historicamente atribuída ao presidente. Historicamente atribuída ao presidente. Aqui está o trecho da palavra atribuída, letra D.
E, por último, a letra E, que inicia aqui na 14 em jurava que o mesmo valia para outro axioma da política nacional, igualmente creditado a ele, está aqui o trecho para nós, igualmente creditado a ele. Então, num primeiro momento, o que eu fiz? Separei os trechos do texto. Os trechos onde aparecem as palavras listadas no enunciado da questão. Então, letra A, dado, letra B, contrariado e assim em diante. Então, fiz saquei esses trechos do texto para colocá-los aqui listado para vocês. O que nós faremos agora? Como o enunciado da questão nos diz, assinale a palavra que não pode ser convertida numa oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito, vamos dar uma analisada nas características estruturais das orações subordinadas. E para tanto eu trago para vocês esse material, deixa eu sair da tela de novo, saca aí da tela. As orações subordinadas, vejam bem, elas se dividem no primeiro momento em 3, adjetivas, substantivas e adverbiais. Cada uma, respectivamente, e de forma padrão, iniciada por nexos conectivos próprios. Então, as adjetivas são pronomes relativos, as substantivas são conjunções subordinativas integrantes, e as subordinadas adverbiais são as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas, todas as demais, exceto as integrantes. Então vejam bem, pessoal, estes elementos, que são os elementos introdutórios destas orações quando desenvolvidas, estes elementos serão utilizados para a devida conversão solicitada no enunciado da questão. Então nós iremos utilizar os nexos, os pronomes relativos, as conjunções subordinativas, integrantes para as substantivas e as demais para as adverbiais, para bem de convertermos o trecho onde aparecem as palavras das alternativas em uma oração subordinada. Dito isso, o que mais nós precisamos aqui? Nós precisamos também, sai da tela, precisamos também dar uma revisada nessa voz, a voz passiva com verbo auxiliar explícito, que quando o enunciado nos fala em voz passiva com verbo auxiliar explícito, voz passiva com verbo auxiliar, ele está falando da passiva analítica, ok? Ele está falando da passiva analítica. E o que é importante nós observarmos? Alguns gramáticos, e eu cito aqui para vocês o Evanildo Bechara, ele diz na parte da gramática dele que trata sobre as vozes verbais, ele diz que, em geral, só pode ser construído na voz passiva verbo que pede objeto direto, acompanhado ou não de outro complemento. Ele diz em geral, mas é importante estarmos atentos a essa questão do verbo que pede objeto direto, ou seja, verbo com transitividade direta. E mais do que ser um verbo com transitividade direta, eu preciso encontrar, identificar, localizar este objeto direto, este possível objeto direto relacionado ao verbo, para bem de constatarmos que a determinada palavra da alternativa permite essa conversão em uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito. Certo, pessoal? E revisando aqui, então, a passiva analítica, como eu já havia apresentado aqui para vocês, nós temos aqui esse exemplo que eu boto para a retomada do conteúdo. A velha ponte foi reformada pelos engenheiros. Então, nós temos aqui o sujeito, a velha ponte. O foi reformada, que é uma locução verbal, certo? Com um verbo auxiliar, que é o verbo ser, e o verbo principal, que é o verbo no particípio. Estrutura verbal padrão da passiva analítica, certo? É o verbo ser mais um verbo no particípio. E tenho aqui pelos engenheiros, que é o agente da passiva. O que eu preciso... Essa é a estrutura padrão da voz verbal passiva analítica, certo, pessoal? O que eu preciso ficar atento no primeiro momento? A locução verbal. Verbo ser mais um verbo no particípio, certo? Essa locução verbal. E constate o seguinte, que o que o enunciado nos diz não pode ser convertida numa oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito. Então eu precisarei explicitar este verbo ser, ou seja, grafá-lo, visualizá-lo nessa possível conversão, neste teste de conversão que nós faremos da palavra em uma oração subordinada. Então já são dois detalhes que eu chamo a atenção de vocês aí. Para a conversão, a presença do nexo, do conectivo, tá? Além do nexo ou conectivo, a presença
do verbo ser, o verbo auxiliar, porque eu precisarei explicitá-lo, e constatando esta conversão, nexo e verbo auxiliar, eu terei ali a voz passiva analítica. Importantíssimo, como uma forma de prova real, de confirmação dessa conversão, importantíssimo eu identificar a transitividade direta, ou seja, localizar o objeto direto na frase, no trecho em análise, e se eu conseguir converter essa passiva analítica em ativa, melhor ainda. Melhor ainda aí é a segunda confirmação de que eu estou no caminho certo para a escolha da alternativa. E como se dá essa transformação da passiva analítica em ativa? É muito simples, observem aqui. O sujeito da passiva analítica, ele é o objeto direto da voz ativa. E o agente da passiva, ele se torna o sujeito, ok? Ele se torna o sujeito. Se eu não tiver um agente da passiva, é porque o meu sujeito será indeterminado. Certo, pessoal? Se eu não tiver o agente da passiva, é porque o sujeito será indeterminado. Agora, este elemento aqui, ó, o sujeito da passiva, que se tornará o objeto direto da ativa, este elemento é importantíssimo. É importantíssimo eu identificá-lo e eu localizá-lo no trecho em análise. Pois aí nós confirmaremos, aí é a prova real, nós confirmaremos que aquela palavra da alternativa, ela permite a conversão, restando apenas uma alternativa que não permitirá esta conversão aí da palavra em uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito. Beleza? Seguindo então a nossa resolução da questão, sai da tela e vamos analisar os trechos apresentados para vocês aqui e que foram devidamente retirados do texto. Vejam bem, pessoal, vejam bem. O primeiro ali, a despeito da propalada elegância, começa lá na linha 9. Começa aqui, ó. A despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental, dado a explosões de espírito. Dado a explosões de espírito, aqui está o trecho. Dado a explosões de espírito, letra A, aqui está o trecho. Olhem o que foi realizado para a conversão. Né? Eu incluo o nexo, o que, e incluo o verbo auxiliar explícito, o verbo ser, aquele que eu falei e apresentei para vocês na revisão ali da voz passiva analítica, certo? Que foi dado a explosões de espírito. Aí eu volto aqui no trecho, a despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental que foi dado a explosões de espírito. Pessoal, quem dá algo a alguém. Cadê o algo ali dessa estrutura verbal? A despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental dado a explosões de espírito. Quer dizer, então, que deram o Washington Luiz para as explosões de espírito? Não. Isso não é possível. Isso não é possível, pelo amor de Deus. Pobre coitado do Washington Luiz. Isso não é possível, pessoal. Razão pela qual a alternativa à letra A, a Argentina, é a resposta dessa questão. Vejam bem que essa palavra dado, na frase em que aparece, ela não é um verbo. Ela não é um verbo. Por que ela não é um verbo? Porque ela não permite essa estrutura, esta conversão. Ela não permite. Ela não é um verbo, porque mesmo com a inclusão do auxiliar ser ali, não permite a construção de foi dado em uma locução verbal. Porque dado ali não é verbo na forma nominal do particípio. Dado é um adjetivo. Razão pela qual as formas são chamadas, infinitivo, gerúndio, particípio, são chamadas as formas nominais, porque em dados momentos, né, em determinados momentos, essas palavras não serão verbos e serão nomes, por isso formas nominais serão nomes, substantivo, adjetivo ou advérbio. E aqui nesse caso dado é um adjetivo. Beleza, pessoal? Já achamos a resposta. Tranquilo, ok, mas não é o suficiente. Por quê? Porque nós temos tempo e nós iremos analisar as demais alternativas. Afinal de contas, nós temos mais 4 palavras, 4 alternativas a serem analisadas. E que vejam bem, se a letra A não permite a conversão em uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito, é porque a letra B, a letra C, a letra D e a letra E permitem. E vamos analisar o porquê porque elas permitem essa conversão.
Foca aqui comigo agora na letra B, quando contrariado. Ainda é no mesmo período, tá? A despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental, dado a explosões de espírito, quando contrariado. Tá aqui o trecho, quando contrariado. Vejam bem, pessoal, reescrevi o trecho aqui embaixo, quando contrariado, e eu vou fazer a conversão para a oração subordinada de passiva com um auxiliar explícito. O quando já está aqui, que é o nexo que nós precisaríamos utilizar, mas ele já estava sendo utilizado, ok? Ele já aparece na estrutura, na frase da palavra contrariado. Então, o nexo nós temos. Típico nexo de uma oração subordinada, foca aqui comigo naquela lista de orações que eu apresentei para vocês, típico nexo de uma oração subordinada adverbial. Deixa eu levantar aqui, porque ela está escondida aqui, ó, mais abaixo. Oração subordinada adverbial temporal, que nos dá uma ideia de cronologia, de tempo. Perfeito, pessoal? Então tá aí, ó. Quando? Então eu já tenho nexo. O que falta agora para a conversão? Para uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito, é isso aí. Falta o verbo auxiliar explícito, o verbo ser. Quando contrariado, convertido se torna quando era contrariado. E lá no trecho em questão, que diz assim: a despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental, dado a explosões de espírito, quando era contrariado. Ok, foi perfeita a conversão. Agora a prova real. Qual é a prova real? É para poder marcar o X na alternativa correta e aí seguinte, ó, cravar mais uma pontuação para a tua classificação e mais do que isso, para a tua posse, que é onde este exercício, o acerto desse exercício vai te levar, ok? Então tá ali, ó, quando era contrariado. Pessoal, a estrutura verbal, o verbo principal dessa locução, era contrariado, é o verbo na forma nominal, é contrariado. E aí nós vamos analisar se ele tem transitividade direta. Basta eu pensar o seguinte, assim, ó, quem contraria, contraria algo, ou quem contraria, contraria alguém. Então é esse algo, é esse alguém que eu preciso encontrar no contexto apresentado no trecho da palavra em questão, da palavra da letra B, Brasil. Então diz assim: a despeito da propalada elegância, Washington Luiz era um homem temperamental, dado a explosões de espírito, quando era contrariado. Quem contraria, contraria algo, contraria alguém. Contraria quem? Washington Luiz. Então tá ali, ele é um verbo com transitividade direta, certo? E mais ainda, olha a outra prova real. Quando era contrariado, voz passiva analítica. Transforma para ativa. Quando contrariavam Washington Luiz. Quando o contrariavam, ok? Então tá ali, perfeito. Consegui fazer a conversão, encontrei a transitividade direta, o que me permitiu a conversão da passiva analítica em ativa. Show de bola, gurizada. Então, letra B está correto. É uma palavra que permite a conversão, assim como as demais que nós analisaremos na sequência. E como nós analisaremos as demais? Seguindo os mesmos princípios e os mesmos critérios. Foca aqui comigo. A letra C diz assim, ó, o trecho em que aparece: numa charge histórica publicada pela revista O Malho. Numa charge histórica publicada pela revista O Malho. Tá aqui, ok? Tá aqui, ó, vejam bem a seta, reproduzir aqui o trecho da palavra publicada da letra C. Numa charge histórica publicada pela revista O Malho. Fazer a devida conversão, bota o nexo, que, e agora o verbo auxiliar explícito, foi. Tá ali, ó, pra vocês. Numa charge histórica que foi publicada pela revista O Malho. Pessoal, agora está escancarado aos nossos olhos o quê? O que, professor, que está escancarado? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Está escancarado para nós agora a voz passiva analítica. Recordam do exemplo? A velha ponte foi reformada pelos engenheiros. Numa charge histórica a qual foi publicada pela revista O Malho. Tá ali, pessoal. Tá ali, nítido, claro para nós a presença da voz passiva analítica. Então, foi sim possível a conversão para uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito. Foi sim possível. Vamos para a prova real? Foca aqui comigo, então. Numa charge histórica que foi publicada pela revista O Malho. Quem publica, pessoal, publica algo. Quem publica, publica algo.
numa charge histórica que foi publicada, a qual foi publicada pela revista O Malho. Quem publica, publica algo. Publicaram o quê, pessoal? Publicaram o quê? Uma charge histórica. E faz a devida conversão dessa oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito, faz a devida oração em uma ativa. Eu vou dizer o quê? Que a revista O Malho publicou uma charge histórica. Certo? Então tá aí. Prova real. Prova real. Encontrei a transitividade de publicada porque o objeto direto pertencente a essa estrutura foi encontrado, né? Quem publica, publica algo. Publicaram o quê? Uma charge histórica. E eu fiz a devida transformação da passiva analítica em ativa. Ótimo. Prova real. Mais de uma, por sinal, devidamente aplicadas e confirmado aí que continuamos na letra A argentina. Vamos para a letra D. O trecho diz o seguinte: historicamente atribuída ao presidente. Tá aqui. Historicamente atribuída ao presidente. Então vamos lá para a conversão. Utilizo o nexo que e utilizo o verbo auxiliar explícito. O verbo auxiliar ser explícito. Então, historicamente atribuída ao presidente se converteu em que era historicamente atribuída ao presidente. Tá aqui. Que era historicamente atribuída ao presidente. Então, pessoal, que era atribuída. Era atribuída. Essa é a nossa locução verbal da passiva analítica. Era atribuída. Pessoal, pega o verbo principal, atribuída, né? Quem atribui, atribui algo a alguém. Quem atribui, atribui algo a alguém. Cadê esse algo? Vamos lá no trecho, foca comigo aqui no trecho. Isso é a letra D, atribuída, é linha 12. Mas começa lá na linha 11, ó. Na legenda lia-se a frase historicamente atribuída ao presidente. Então vou utilizar a conversão agora, que o que era aparece antes de historicamente. Aqui, ó. Na legenda lia-se a frase que era, a qual era, historicamente atribuída ao presidente. Então, quem atribui, atribui algo. Atribui o quê? Atribui a frase. Atribui a quem? Ao presidente. Então, tá ali a transitividade direta da estrutura atribuída, era atribuída. Ali está presente a transitividade direta, que era a frase, representada pelo que? Pronome relativo no momento da conversão. Pelo que? Este que aqui, ó. Então, na legenda lia-se a frase histórica que, a qual era historicamente atribuída ao presidente. Certo? Que, a qual era historicamente atribuída ao presidente. Ou seja, atribuir, né? E aí eu faço a conversão para ativa. O que eu descubro? Eu descubro que assim, ó, historicamente atribuíam a frase ao presidente. Tá aí, perfeito. Perfeito. A conversão, a identificação da transitividade direta e a transformação da passiva analítica em ativa. Chega a me arrepiar. Que loucura. Olha aí, ó, tudo se encaixa perfeitamente. E vamos para a análise da última alternativa, a letra E, para confirmar que ela é outra, assim como a B, a C e a D, é outra que permite sim a conversão em uma oração, a palavra ser convertida em uma oração subordinada de voz passiva com verbo auxiliar explícito. E o trecho da E diz o seguinte para nós. Começa lá em jurava, ó, aqui, ó. Jurava que o mesmo valia para outro axioma da política nacional igualmente creditado a ele. Então eu trouxe para cá, ó, igualmente acreditado a ele. Tá? E o que eu fiz nesse trecho? De novo, nexo, que, e o verbo auxiliar explícito. Era, o verbo ser, que era igualmente creditado a ele. Agora eu vou ler aquele trecho com essa devida conversão. Jurava que o mesmo valia para outro axioma da política nacional, que era, o qual era, igualmente creditado a ele. Beleza, pessoal? Quem acredita algo a alguém. Cadê o algo? Qual é o algo que era acreditado? A alguém, a ele, a Washington Luiz. Qual é o algo? Leiam comigo de novo. Jurava que o mesmo valia para outro axioma da política nacional, que era, o qual era igualmente creditado a ele. Pessoal, quem acredita algo. E o algo é o outro axioma da política nacional, representado por este que aqui que nós utilizamos durante a conversão. O que pronome relativo, novamente. Né? Representado pelo que?
o axioma da política nacional, que era acreditado a ele, a Washington Luiz. Então, quem acredita, acredita a algo, outro axioma da política nacional, representado ali pelo que pronome relativo, a alguém, e o a alguém era a ele. Novamente, foi sim possível a conversão da palavra em uma oração subordinada, de voz passiva com verbo auxiliar explícito. Que baita questão para gabaritar e ó, saltar, ir lá para cima na tua classificação e tomar a tua posse. Tomar a tua posse, porque essa é a questão. Essa é a jogada, a razão de ser de tudo isso, todo este universo que está girando a teu favor. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, meus gloriosos e minhas gloriosas, que baita vídeo, agora sim eu tô satisfeito, ok? Em meio a gravações, edições e cortes, este é mais um vídeo de resolução de questão, uma baita questão, que aborda conteúdos cascudos, orações, né, análise sintática externa, relação oracional. Principalmente conseguimos dar uma retomada aí na importância dos nexos, os conectivos, as palavras introdutórias e classificatórias das orações. E vozes verbais, mais especificamente falamos aí sobre a voz passiva analítica. A conversão para ativa. Que loucura, rapaz! Valeu! Muito obrigado pela tua atenção. Não te esquece, te inscreve no canal, ativa o sininho ali para quando eu postar algum outro vídeo e gritar no teu celular aí, ó, chegou mais um vídeo lá no canal. Me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque lá eu notifico também que tem um vídeo novo no canal. E é isso aí, tá? É vida que segue e até o próximo vídeo.